Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana. O Show Mais de hoje vai falar de um assunto muito interessante, saúde pública aqui no município de Santo André. E para tratar desse tema importantíssimo, eu recebo em nossos estúdios ele, que é secretário de saúde do município de Santo André, Márcio Chaves. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Gabi. É uma satisfação participar deste programa e prestar os esclarecimentos que a população precisa. Obrigada a você pela presença aqui em nossos estúdios. Eu já começo, então, te perguntando sobre um assunto interessante e polêmico também para a população. Há cerca de alguns meses atrás, vocês fecharam para reforma as unidades de saúde. E com isso, já anunciaram que elas serão reabertas até o finalzinho deste ano. Algumas delas já foram, inclusive, inauguradas. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho desse tema. Bom, Gabi, todos nós sabemos que a administração pública, no decorrer do tempo, às vezes não zela de forma correta pelo patrimônio público, né? Então, nós tínhamos uma série de unidades de saúde, algumas inclusive em imóveis locados, que precisavam passar por uma readequação, né? E em serviço de saúde, dificilmente você consegue fazer as reformas necessárias em pleno funcionamento, né? Então, a opção da administração naquele momento foi fechar as unidades, redirecionar alguns atendimentos para as unidades mais próximas dos locais que estavam sendo fechados e imediatamente iniciar um processo de reformas, né? Felizmente, esse calendário de reformas está sendo concluído. Nós já entregamos das unidades que foram fechadas, nós entregamos a primeira unidade no sábado agora, que é a unidade do Campestre. Anteriormente, nós havíamos tirado de um imóvel locado, lá no Jardim Irene 2, no Jardim Cipreste, e entregamos também uma unidade nova, totalmente readequada no bairro Cipreste. E a UPA Bangu, que não estava nesse pacote das 7 unidades que foram fechadas. A UPA Bangu foi fechada ainda no governo anterior. E entregamos ela totalmente remodelada, totalmente readequada, em condições do que a gente chama hoje padrão Quali Saúde. E é importante destacar, o padrão Quali Saúde não é apenas a parte de estrutura física, é acima de tudo a questão da informatização, da redefinição de fluxos, do treinamento e capacitação de profissionais e modernização de todos os equipamentos, de toda a parte ferramental, vamos dizer assim, do ponto de vista da saúde. Inclusive, vale a pena até pontuar que no discurso, nesse final de semana, o prefeito Paulo Serra comentou que na UPA Bangu vocês conseguem monitorar o tempo de espera do munícipe, né? Então, por exemplo, se ele, fiquei 3 horas lá na fila, a pessoa vai, reclama, e aí vocês conseguem ter esse tempo e saber realmente se ficou 3 ou se ficou menos tempo. Exato. Como é que funciona isso? Graças à adoção da tecnologia. Nós temos hoje um sistema informatizado que, a partir do momento que o cidadão tecla a senha de atendimento na chegada, a partir daí você faz todo o monitoramento, a partir de todos os lançamentos da consulta, da classificação de risco, da dispensação de medicamentos. Então, todos os tempos são cronometrados. Mas a boa notícia é que não é apenas na UPA Bangu, nós já estamos fazendo em todas as unidades de pronto atendimento. Então, na UPA Central, nós já estamos também adotando esse procedimento. Na UPA da Vila Luzita também já estamos fazendo esse procedimento e na UPA Sacadura Cabral. Nós estamos inovando nos processos, nos fluxos de atendimento para que a gente possa ter a informação o mais precisa possível e atender o cidadão o quanto antes possível. O que é mais sobrecarregado na UPA hoje? Quanto tempo a pessoa demora em média para ser atendida? Olha, hoje nós estamos com um padrão extraordinário de atendimento. Hoje nós, entre a chegada da pessoa, feitura da ficha, a classificação de risco, a consulta e a parte de medicamento, nós estamos demorando no máximo 1h30. Secretário, essas unidades de saúde foram fechadas, foram 7. Vocês já reinauguraram uma, correto? Uma das 7. Das 7, que foi a Campestre, nesse sábado agora. Isso. Conta um pouquinho pra gente o que tem lá, o que foi reformado, qual foi o investimento, quem vocês vão atender. Olha, primeiro a unidade de saúde do Campestre era uma unidade em imóvel locado. Hoje nós estamos no imóvel próprio, tá certo? Antes você fazia o atendimento do que a gente chama das 3 clínicas básicas, GO, pediatria e clínica geral. Nós estamos ampliando, além da manutenção dessas 3 clínicas, estamos ampliando a questão da odontologia
e devemos ter especialidades por ciclos. À medida que a gente faz a avaliação dos exames mais necessários, das especialidades mais solicitadas naquela área, nós vamos ter espaço para poder levar também esse atendimento. Por exemplo, nós identificamos como uma demanda urgente a questão da geriatria, tá certo? Então, como é que vocês identificaram isso? Fizeram um mapeamento? Pelo perfil epidemiológico da região, tá certo? Pelo perfil do cadastro que nós temos dos usuários do SUS, né? Naquela região, naquela unidade. E pelo pedido de exames de especialistas, tá certo? Então, nós já identificamos que aquela unidade ela precisa ter uma atenção especial voltada para a questão do que a gente chama as pessoas da melhor idade, tá certo? Então, um dos primeiros atendimentos ambulatoriais especializados que vamos fazer naquela região é exatamente a questão de geriatria. Como é que vocês enxergam, aí, puxando para esse assunto, então, da melhor idade, a gente sabe que a população vem envelhecendo, nós temos um município vizinho, São Caetano do Sul, que tem mais de 60% praticamente da população, ela é idosa. Como é que vocês enxergam, então, a melhor idade aqui no município de Santo André? Olha, nós temos uma população da ordem de 12% a 15%, ou já na terceira idade, ou prestes a entrar no que a gente chama na terceira idade, né? E, obviamente, as questões relacionadas à saúde, elas são as mais demandadas do ponto de vista de políticas públicas. O que nós temos estruturado é aquilo que nós programamos para o próximo período. Além dessa identificação, onde é que estão esses nichos de cidadãos da terceira idade, além de fazer todo o atendimento preventivo, nós queremos adotar uma série de ações de saúde coletiva, tipo a prática de educação física, né? Que é preventiva, né? Preventivo. Então, é um programa bastante ambicioso que nós vamos envolver de forma intersetorial, inclusive outras secretarias, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura, para que a gente possa efetivamente enfrentar essa janela, vamos colocar assim, do ponto de vista da ampliação da vida, e que é um fato extremamente importante para todos nós. Qual foi o valor investido nessa reforma da unidade campestre? Olha, no campestre, estou até com os dados aqui, nós gastamos algo em torno de 550 mil com a parte estrutural e com toda a parte de equipamentos, mobiliário. Então, se você for lá, você vai verificar que é uma unidade bastante moderna. Eu fui. E que a população vai ficar extremamente feliz ao adentrar, ao perceber o investimento que o prefeito Paulo Serra está fazendo na saúde de Santo André. Provavelmente nós somos o município no país com maior investimentos em saúde neste momento, tá certo? Porque nós temos, além desta unidade que nós entregamos, nós estamos com um calendário de entregas até o dia 31 de dezembro de 11 novos equipamentos. Nós estamos fazendo toda uma remodelação, inclusive, do ponto de vista da atenção especializada, né? Nós estamos fazendo uma reorganização de fluxos e adquirindo uma série de equipamentos modernos para o Centro Hospitalar Municipal, né? O CHM ele vai ter uma outra cara daqui a pouco, com todos os investimentos que estão sendo feitos. Então, provavelmente, o prefeito Paulo Serra, hoje, é o prefeito que mais investe em saúde no Brasil. Muito bem, Márcio Chaves, secretário de Saúde do município de Santo André. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e a gente volta, não sai daí não. De volta com o nosso show mais desta segunda-feira, aqui em nossos estúdios, Márcio Chaves, ele que é secretário de Saúde do município de Santo André. No bloco anterior, ele estava falando das reformas das unidades de saúde, onde no último sábado já foi entregue, então, a policlínica, não é isso? Policlínica Campestre. No Campestre. Só para a gente encerrar esse assunto, você havia dito que também tem a especialidade de saúde bucal. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre esse programa aqui no município de Santo André, porque às vezes as pessoas nem têm conhecimento que tem saúde bucal gratuita no município. Não, nós temos uma rede bastante extensa pela cidade, né? Das 33 unidades de saúde, nós devemos ter em 23 equipamentos, obviamente com alguns equipamentos que estão ainda em reforma, mas nós deveremos ter na totalidade dos 27 equipamentos de 33 que estão em funcionamento na rede de atenção básica. Além disso, você tem o CEL, que são o Centro de Especialidade Odontológica. Nós temos 2 equipamentos
muito bem estruturados na cidade. Onde eles ficam? Eles ficam, um fica ali no Santa Terezinha e o outro aqui no centro da cidade, né? Nós temos um dos melhores serviços voltado para a questão da saúde bucal, que é o nosso atendimento de buco-maxilo dentro do Centro Hospitalar Municipal, né? Então, essa é uma tradição de longa data de Santo André e que está muito bem estruturado e que nós estamos investindo cada vez mais. Só para você ter uma ideia, agora na inauguração da unidade do Cipreste, nós estruturamos um consultório odontológico com 3 cadeiras. É um dos maiores equipamentos e um dos melhores equipamentos que nós temos hoje na cidade, né? Na região mais carente, mais necessitada da cidade, nós instalamos um extraordinário consultório odontológico lá na unidade do Cipreste. E agora também colocamos na unidade do Campestre, que é uma novidade, uma inovação que antes, no imóvel locado, não era possível você ter. Qual foi a economicidade que o município adquiriu, então, agora saindo do imóvel locado e caminhando para o imóvel próprio? Bom, nós tínhamos uma locação da ordem de R$ 12.000, então é um recurso que deixa de ser despendido, mas aí você tem também despesas de IPTU, você tem a despesa de conservação, de manutenção, que você também manterá no novo equipamento. Mas o fundamental é a estrutura, é as condições. Hoje você vai ter um imóvel totalmente plano, totalmente adequado, voltado inclusive para as características da acessibilidade, né? Então, tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas da melhor idade vai se sentir muito bem atendido lá na unidade do Campestre. Você falou em programas de prevenção, né, em parceria com as outras secretarias, e há cerca de 2 semanas nós recebemos um médico aqui, o doutor Antônio Nascimento, que falou um pouquinho sobre o programa de obesidade e um programa de diabetes, que também acho que entra nesse quadro de prevenção. O que vocês estão preparando, então, para a população? Olha, nós já temos na atenção básica o programa voltado para a questão da obesidade e para a questão das diabetes, como programas estruturantes da atenção básica. Obviamente que à medida que a gente observa que a questão da diabetes atinge todas as faixas etárias, né? E a questão da obesidade, pelo meio de vida hoje que as pessoas estão submetidas, também é algo muito presente hoje na vida das pessoas, né? Nós iremos aperfeiçoar todo esse programa. E o Dr. Antônio Carlos, como você sabe, é um dos grandes especialistas da área e pela entrevista que ele deu, é possível a gente visualizar um amplo programa, um programa que vai dar visibilidade para as questões relacionadas à qualidade de vida, né? Porque a questão da obesidade e a questão da diabetes você enfrenta sobretudo com qualidade de vida. Você tem a parte medicamentosa, mas é fundamental a parte da mente, do exercício físico estar equilibrados, né? Então, isso é o que nós vamos estar desenvolvendo em toda a cidade e o Dr. Antônio Carlos está estruturando aí boas propostas e nós iremos estar lançando esse programa nas próximas semanas. Que bom, fico feliz. Vamos acompanhar. Você falou também sobre o CHM. Vocês têm pretendem lançar alguma reforma, algum projeto novo para o CHM? Então, o CHM está passando por um amplo processo de reforma, né? Aliás, é uma obra que deveria ter sido entregue em 2016. Ou seja, estamos há 2 anos, né? Está passando por um amplo processo de reforma. Nós deveremos estar entregando um novo centro administrativo do CHM e haverá toda uma reforma, por exemplo, na ala psiquiátrica, né? Estamos remodelando toda a parte que a gente chama do acolhimento da urgência e emergência, tá certo? Iremos ampliar muito o número de leitos, nós deveremos ter mais 35 leitos, nós oportunamente seremos o maior hospital público da região do Grande ABC. Interessante. Tá certo? São algumas mudanças e algumas alterações que nós deveremos estar anunciando e colocando em prática nos próximos 60 dias. Secretário, todos esses investimentos, eles são recursos do Tesouro ou tem algum investimento por parte do governo estadual, governo federal? Como é que o prefeito está conseguindo São aí? basicamente recursos do Tesouro e do Ministério da Saúde, né? O CHM tem uma contribuição do governo do estado nessa reforma que nós falamos agora há pouco, mas a grande parcela dos investimentos são feitos com recursos próprios
Por isso é que eu digo que o prefeito Paulo Serra, hoje, é sem dúvida nenhuma o prefeito que, apesar da crise, apesar do enxugamento dos recursos voltados para a saúde e educação, nós temos uma emenda constitucional vedando, inclusive, a ampliação de recursos nessa área, mas aqui em Santo André, saúde é prioridade e o prefeito tem investido e a gente está conduzindo esse plano de investimentos. Quando vocês falam em saúde, é prioridade, qual que é o maior problema que você enxerga na administração? Por exemplo, são filas de esperas? Quais são os problemas que a administração detectou com a população? Então, Gabi, essa pergunta ela é extremamente importante, porque eu vou te passar alguns números aqui. Olha que são números de 2 meses, né? Para você observar o tamanho do sistema e o quanto nós realizamos aqui em Santo André do ponto de vista do atendimento médico. Então, por exemplo, de ações de promoção, prevenção e serviços complementares, nós realizamos em 2 meses 113 mil procedimentos. 113 mil procedimentos. De procedimentos de finalidade diagnóstica, são exames laboratoriais e exames de imagem. Em 2 meses, nós realizamos 405 mil procedimentos. Nossa. Só para te dar um número. Nós tínhamos uma fila de 16 a 18 meses de ultrassom. Nós realizamos em 2 meses 98 mil exames de ultrassom. Tá certo? E ultrassom de próstata, ultrassom de mama, ultrassom de braço, ultrassom, de tudo quanto é parte do corpo humano que se exige a questão do ultrassom para se avaliar do ponto de vista diagnóstico, nós realizamos em 2 meses 98 mil procedimentos. Muito. Realizamos de exames laboratoriais, em 3 finais de semana, nós realizamos 98 mil procedimentos também. Então nós estamos falando aí de praticamente 200 mil procedimentos em 1 mês, tá certo? É muita coisa que foi realizada e aí a boa notícia é o seguinte, hoje o cidadão, ele é solicitado um exame de análise clínica, no dia seguinte, dependendo do preparo. Ou seja, não tem um déficit aí na fila. Você não tem fila hoje para exames de análises clínicas. Para ultrassom, também você não tem mais nenhum tipo de espera. E estamos agora preparando para o mês de outubro, o que a gente chama dos procedimentos de alta complexidade em exames de imagem. Por exemplo, o ecodoppler, que quase sempre pacientes cardiológicos o cardiologista pede. Isso você tinha uma fila de espera de 2 a 3 anos. Né? Nós estaremos zerando essa fila no mês de outubro, tá certo? Então, é um trabalho intenso que está sendo feito, né? Só para você ter uma ideia. Em procedimentos clínicos, consultas médicas foram realizadas em 2 meses 807 mil. Nossa, bastante. Nas nossas unidades de saúde. Unidades básicas de saúde, nas UPAs e nos nossos hospitais, o Hospital da Mulher e o CHM. Certo. Tá certo? Onde que tem déficit de fila, secretário? Onde vocês enxergam que é a maior fila? Então, aí que está. Nós temos filas, sobretudo, por exemplo, em questões relacionadas à alta complexidade e que não está sob a gestão do município. Por exemplo, a questão de oncologia, você tem uma dificuldade de encaminhamento. Cirurgias de grande monta. Hoje você tem os hospitais estaduais aqui na região, tanto o Hospital Serraria quanto o Hospital Mário Covas, que absorve esses procedimentos de grande valor, tá certo? Então, é uma gestão tripartite, município, o Estado e a União, mas a responsabilidade de executar esses procedimentos é da rede estadual, né? Então, aqui nós estamos tendo uma série de dificuldades, é por isso que a gente ainda tem uma série de reclamações e às vezes as pessoas não entendem o porquê que se espera tanto para se fazer, por exemplo, um procedimento ortopédico no Hospital Mário Covas, né? Porque não está sob a responsabilidade da prefeitura. Cabe a nós fazermos o encaminhamento, cabe a nós fazermos a briga em nome do cidadão de Santo André para que o hospital cumpra o quanto antes, tá certo? Por isso que nós estruturamos na cidade de Santo André, no mês de junho, a nossa central de regulação, o nosso complexo regulador, para que a gente possa, em tempo real, identificar o tamanho da fila e as disponibilidades de leitos, nos hospitais estaduais inclusive. E estamos batalhando, junto ao governo do estado,
para que o complexo regulador regional, que hoje você tem o CROSS, mas ele atende toda a região metropolitana. Nós queremos que atenda o ABC, que seja Isso é uma luta de antiga gestão, já aqui da região, né, da saúde. Exatamente. Né? Agora, Santo André preparou a proposta, foi aprovado pelo GT regional, tá certo? Nós encaminhamos para o governo do estado, está dependendo da decisão e da vontade política em ver isso operacionalizado. Olha, eu torço muito que dê certo. Antes da gente encerrar, saiu uma notícia recentemente na imprensa, é a última, falando sobre as pessoas que não comparecem nos exames, ou seja, as pessoas que marcam e que não comparecem. O que aconteceu? Não, na verdade, assim, vamos entender que o absenteísmo é uma questão histórica, né? Você faz os agendamentos e as pessoas deixam de comparecer, porque às vezes não consegue a dispensa no local de trabalho, né? Ou às vezes a mensagem, o recado chega para terceiros, porque as pessoas trabalham e às vezes não é dado, tá certo, esse recado. Então, há um absenteísmo muito grande, e isso não é apenas na rede municipal de saúde. Por exemplo, se você pegar o AME aqui em Santo André, o absenteísmo está na casa dos 45%, 50%. Muito bem, muito obrigada pela presença. Secretário Márcio Chaves, portas abertas aqui conosco, sempre que tivermos assuntos pautados, porque saúde realmente é prioridade. Olha, nós estaremos sempre à disposição e agradecemos a oportunidade para poder falar com a população de Santo André. Muito obrigada. E olha, o Show Mais dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem o J Mais ABC, hoje com Gil Latoreira. Uma ótima noite, boa semana.